olá, estamos de volta com o programa A Arena do Futuro, o primeiro programa dessa série inédita que está começando hoje na TV Novo Tempo. Pela TV, pela internet, pela rádio também. Obrigado por você estar aqui com a gente. No intervalo você ligou para cá, pediu o curso bíblico. Se já pediu, meus parabéns. Se não pediu ainda, ligue e peça o curso bíblico. São lições maravilhosas sobre a palavra de Deus. Mas chegou o momento de fazermos a terceira parte desse estudo importante sobre Apocalipse, a resposta, a Bíblia. Nos dois primeiros blocos, nós fizemos uma base para ter uma visão geral da palavra de Deus. Mas agora, temos que ter um entendimento de como aplicar isso à nossa vida espiritual. Como aplicar isso à nossa vida cristã, no nosso dia a dia. E por isso esse terceiro bloco é muito, mas muito importante. Você sabe que João, quando seguia Jesus, quando era um dos 12 discípulos, João tinha um temperamento muito forte. Ele era conhecido como filho do trovão. Ele era conhecido como uma pessoa temperamental. João era uma pessoa muito complicada. João, na verdade, seguia Jesus, mas era uma pessoa temperamental ao extremo. E à medida que ele seguia Jesus, à medida que ele ouvia as palavras de Jesus, veja, as palavras de Jesus, quanto mais ele ouvia as palavras de Jesus, mais ele se aproximava de Jesus, mais ele chegava perto de Jesus. Até que no final da sua vida, no final do ministério de Jesus, sabe onde João estava? João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele ouvia a palavra de Deus do íntimo do coração de Deus. João chegou num nível muito grande, muito íntimo. João era íntimo de Deus. Você também pode ser íntimo de Deus. Você pode ser uma pessoa amicíssima de Deus. João, ele chegou ao ponto de ouvir Jesus com os ouvidos no peito de Jesus. João teve esta linda experiência. João, na verdade, conseguiu passar por uma experiência tão grande, tão incrível, que João deixou de ser o filho do trovão para ser o discípulo amado, o discípulo do amor. Foi exatamente isso que aconteceu com João, um milagre, uma transformação. Mas essa transformação se deu porque João ouvia atentamente a palavra de Deus. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus passa por uma transformação, porque há poder na palavra de Deus, há poder na Bíblia Sagrada, há poder na profecia. Das 5 partes da Bíblia, a profecia é aquela que não se entende como se lê, mas o dia que você entender, sua vida não será mais a mesma. Veja alguns exemplos de que o Apocalipse não se entende como se lê. Alguns exemplos práticos, rápidos e objetivos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 7. Aqui o profeta João diz, depois disto vi. Quando ele diz vi, é porque ele estava tendo a visão. Depois dessas coisas vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vê que essa linguagem é difícil de entender. Por quê? Porque ele diz 4 anjos nos 4 cantos da terra, mas a terra não é quadrada para ter 4 cantos. Então, não dá para entender como se lê. Percebeu? Vamos ver um outro exemplo em Apocalipse 12 agora. Apocalipse 12, verso 1. Observe. Aqui diz o profeta João. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Notou? Aqui fala de uma mulher. Essa mulher aparece de uma forma muito estranha, diferente. A Bíblia Sagrada fala de uma mulher vestida de sol. Ela tem a lua debaixo dos pés, uma coroa na cabeça com 12 estrelas. É claro que uma mulher assim não existe. Mas o Apocalipse fala, menciona. Então, não se entende como se lê. Porque se fôssemos entender isso aqui do jeito que está escrito, imagina, seria muito complicado. Um outro exemplo está em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1 diz, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmia. Eu pergunto, será que isto é literal? Claro que não, porque se você entender isso como literal, você imagina uma besta sair da praia, do mar.
Não vai dizer como um pastor que eu conheci, que foi ler a Bíblia para a sua igreja e abriu a Bíblia em qualquer lugar e caiu em Apocalipse 13. E ele ficou meio perdido, não sabia o que dizer e disse uma coisa que não deveria dizer. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: irmãos, é pecado crente ir à praia, porque a besta vai sair do mar. Nunca ouvi uma bobagem tão grande como essa. Na verdade, a Bíblia, quando fala da besta, não está falando da praia, não está falando de ir ou não à praia. A Bíblia está falando de algo muito mais profundo, e quando a pessoa não entende, aí fica difícil. Mas a verdade é que eu quero mostrar para você que a profecia não se entende como se lê, porque se você vai ler que a besta vai sair do mar e achar que é assim, da forma literal, e que não pode ir ao mar porque vai sair um bicho do mar, um Godzilla, um bicho daquele de Steven Spielberg, aí fica difícil, não é? Claro que não é assim. Então eu estou mostrando somente para você saber que a profecia não se entende como se lê. As outras partes da Bíblia sim, mas a profecia não. Um outro exemplo é Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Uma meretriz, uma mulher prostituta, sentada sobre muitas águas, viu? Não se entende como se lê, porque imagine uma mulher assentada em alto mar, ou em cima de muitas águas, não dá, isso afunda. É claro que a profecia apocalíptica não se entende como se lê, como você viu aqui. Aí tem uma pergunta, a pergunta é simples: como então eu entendo a profecia? Como devo entender as profecias apocalípticas? Como? Essa é a pergunta importante. Como entender a profecia? Você quer saber isso? Você deseja entender a profecia? Você quer saber o segredo para entender a palavra de Deus? Então, eu te convido a abrir a Bíblia comigo agora. Vamos para Isaías, capítulo 28, verso 10. Isaías nos dá a chave, nos dá a dica para entendermos esses códigos apocalípticos todos. Isaías 28, verso 10, diz assim, ó: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ah, aqui está o segredo, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um versículo aqui, um versículo ali. É assim que se estuda a Bíblia, é assim que se entende a profecia apocalíptica, e é assim que nós vamos fazer aqui no programa Arena do Futuro. Ler a Bíblia como diz a própria Bíblia, um pouco aqui e um pouco ali. Eu vou dar um exemplo para você sobre isso, mas antes do exemplo, imagine o seguinte: a Bíblia Sagrada não tem uma sequência de temas como tem um livro qualquer, um livro secular. Porque na Bíblia você não vai abri-la aqui no índice e vai dizer assim: bom, eu quero saber sobre a morte. Então você vai A, B, C, D, E, F, tal, M, aqui, achei o M. Aí você vai lá, morte, página 1250, aí você abre lá, página 1250. Aí eu quero saber sobre a morte, tá tudo aqui sobre a morte. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia, não é assim. Um livro qualquer, você acha assim? Você quer saber, por exemplo, em qualquer livro, um tema qualquer, você vai no índice, procura o tema e vai lá. Mas na Bíblia não, a Bíblia você não encontra assim. Então, para você saber sobre a morte, terá que ler um versículo em Gênesis, um outro em Êxodo, um outro em Eclesiastes, um outro em João, um outro em Apocalipse, um outro em Coríntios. Você percebe? É um aqui, um ali.